Ora, muito boa tarde a todos e permitam-me uma palavra especial ao orador de hoje, o Coronel José Berger, caro amigo a quem agradeço esta colaboração. O José Paulo Ribeiro Berger é Coronel do Exército, engenheiro militar, licenciado em Ciências Sociomilitares pela nossa Academia Militar e pós-graduado em Museologia e Museografia pela Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa e engenheiro técnico de máquinas. Foi oficial miliciano de artilharia de costa, e isto tem muito a ver com a exposição que vai fazer hoje. Ficaram as raízes de artilheiro, para além de engenheiro. Como oficial de engenharia militar, foi comandante da companhia e chefe do Centro de Instrução de Defesa Nuclear, Biológica e Química do Exército, na antiga Escola Prática de Engenharia, e comandante do Batalhão de Engenharia de Construções do Regimento de Engenharia número 1. No Ministério da Defesa Nacional, integrou a Divisão de Planeamento e Programas da Direção-Geral de Infraestruturas, sendo responsável pelo planeamento das infraestruturas da NATO. Isto esteve na cooperação técnico-militar com a República de Moçambique. Foi subdiretor da Direção de Infraestruturas do Exército e chefe de Gabinete de Estudos Arqueológicos da Engenharia Militar, integrando o Grupo de Trabalho do Ministério da Defesa para o Turismo Militar como representante do Exército. É auditor de Defesa Nacional, é membro da Ordem dos Engenheiros, sócio da Sociedade de Geografia de Lisboa e da Associação Portuguesa dos Amigos dos Castelos e membro do Conselho Científico da Comissão Portuguesa de História Militar. É autor de diversas obras, publicações e artigos no âmbito da história militar, da fortificação e arquitetura militar e da história da engenharia militar. Frequentou o doutoramento em Ciências Militares no IUME e a 18 de novembro passado foi aprovado o projeto de investigação do doutoramento, de que eu sou orientador, cujo trabalho está em curso. Aliás, a exposição que vai ter lugar tem muita relação com isso e é bom que assim seja. Portanto, ele vai nos falar sobre o porquê é que e como se constituiu o CAPI para apoiar a artilharia de grande potência francesa na Primeira Guerra Mundial. Caro camarada, caro amigo, muito obrigado pela tua colaboração. A determinada altura vou ter que me ausentar por razões pessoais inadiáveis, mas certamente que eu já conheço grande parte do tema e continuarei a acompanhar depois. O palco resumo é teu, o Coronel Borges da Fonseca depois ficará na vossa companhia. Um grande abraço. Muito obrigado, meu general. Bom dia a todos. Um grande abraço para também os que estão desse lado do ecrã, que é com grande alegria e amizade que vos revejo. Como o general Vieira Borges referiu, este tema é um tema que me é muito grato porque se insere não só nos caminhos de ferro como na artilharia pesada associada à artilharia de costa, como eu ainda disponho da especialidade 140 do nosso exército, e que também me é muito cara. E, no fundo, corresponde à primeira parte, a uma parte de introdução histórica da minha tese de doutoramento que tem a ver com o CAPI e as componentes tecnológicas a ele associadas. Como é que elas foram desenvolvidas e depois o que é que nós, em Portugal, também beneficiamos desse desenvolvimento e da aprendizagem em França durante aqueles 2 anos últimos da Primeira Guerra Mundial. Eu trouxe aqui uma apresentação em diapositivos que vou passar a apresentar e que, no fundo, pretende... Pela agenda vemos melhor. Pronto, o nosso general já me falou no título, porque é que e como se constituiu o Corpo de Artilharia Pesada Independente para apoiar a artilharia de grande potência francesa durante a Primeira Guerra Mundial. No fundo, o que é que eu pretendo transmitir? Tenho que fazer uma pequena introdução para perceber como é que a Europa e as potências europeias se encontravam em 1914 e qual era a situação da artilharia neste âmbito. Depois, como é que ela foi evoluindo e todos os conhecimentos associados no âmbito desta artilharia de grande potência e no caso português em que era utilizada a artilharia sob caminhos de ferro. Como é que Portugal entrou na guerra? Porque é que foi escolhido efetivamente o CAPI e algumas conclusões. Portanto, eu vou começar primeiro, muito cedo, o Congresso de Viena. O Congresso de Viena definiu as orientações e o novo mosaico
territorial da Europa praticamente para os 100 anos seguintes. E uma das situações que sai deste Congresso de Viena foi a Confederação Germânica. A Confederação Germânica associava a maior parte dos Estados de língua alemã, incluindo a Áustria, e era por ela fundamentalmente tutelada. Mas ao longo de algumas décadas, a Prússia começou a ser ela a tomar as rédeas destas condições de união desta Confederação Germânica, que era uma união política e económica e que permitiu o desenvolvimento tecnológico da Alemanha, passando estes Estados alemães, Estados normalmente agrícolas, para grandes potências tecnológicas, especialmente no âmbito da química e da física. Com a supremacia da Prússia, vão-se dar um determinado número de situações bélicas, de batalhas, em que a Prússia se vai sobrepor à Dinamarca, depois à própria Áustria, em 1866, e à França, em 1870. E com esta supremacia da França, onde vai receber os territórios da Alsácia e da Lorena, muito ricos em carvão e em ferro, que depois permite o desenvolvimento e a produção de aços de grande qualidade, vai dar origem, com isto, ao Segundo Império Alemão, ou ao Segundo Reich, tendo o Imperador Guilherme I como imperador desta Alemanha. E, portanto, esta Alemanha que tem, sob o ponto de vista prussiano, uma grande dependência militar e de organização, vai-se desenvolvendo através dos caminhos de ferro, através de uma união aduaneira própria entre os vários Estados, que facilita as trocas comerciais e todo esse desenvolvimento económico, e vai-se expandir. Vai-se expandir e vai tentar acompanhar a corrida, apesar de ir tardiamente, que os outros Estados europeus faziam fundamentalmente com a África e com o Pacífico. Portanto, aproveita a Conferência de Berlim para, a partir daí, também poder comprar possessões em África e adquirir possessões também no Pacífico, onde vai desenvolver toda a sua política também colonial e de desenvolvimento colonial. Esta Conferência de Berlim também é aproveitada pelo Bismarck, chanceler desta nova Alemanha, para pôr um bocadinho de ordem nos países dos Balcãs. Países dos Balcãs, perdão, eu disse que eu fui operado à tiroide, isto sucede muitas vezes. E, portanto, para pôr um bocadinho de ordem nos países dos Balcãs, que no fundo estavam sobre alguns na dependência do Império Otomano e outros na independência do Império Austro-Húngaro, e o Bismarck consegue, com alguns acordos, pôr ordem nesta zona da Europa. São acordos que depois não subsistirão com a sua morte e que depois irão dar uma quantidade de problemas. Entretanto, este Império Alemão, que se expandiu por todo o mundo, como vemos aqui algumas das suas possessões na África e no Pacífico, precisava de uma grande marinha que apoiasse não só as rotas da colonização, como que defendesse os interesses alemães nestas colónias alemãs. E a marinha alemã de alto mar vai-se desenvolver, passando a constituir um perigo e uma ameaça à Royal Navy inglesa, que, como também sabemos, era responsável
para fazer chegar à Inglaterra tudo aquilo que comercialmente a Inglaterra necessitava para substituir de todo o seu vasto império britânico. E então vamos chegar a 1914. Vamos analisar um bocadinho a Europa. A gente tem aqui uma quantidade de Estados. Temos os três principais impérios, que sempre foram impérios continentais, que, de certo modo, temos o Império Alemão, que face ao seu desenvolvimento, agora tinha supremacia sobre todos os outros impérios. Temos um império húngaro, austro-húngaro, portanto, duas monarquias que agregam depois um conjunto de todos aqueles Estados balcânicos e todas estas minorias sobre o seu império. E temos o Império, a França, que já não tem o apogeu dos outros dias, e fundamentalmente desde que tinha perdido a Alsácia e a Lorena, mas que numa constante perigo e receio da ameaça alemã. Portanto, estes são os três principais impérios europeus. Entretanto, temos uma Espanha que perdeu parte do seu império ultramarino na guerra hispano-americana do final do século XIX. Temos uma Itália que também se tinha reorganizado e que lutava pelas possessões no Mediterrâneo e a parte do norte da África. Mais a sul, o Império Otomano, e nas franjas, digamos, destes impérios centrais, temos o Império Russo, que se estendeu, ou que se pretendeu estender, na direção da Índia contra os ingleses, ou na direção do Extremo Oriente, e que não foi possível por causa da resistência japonesa. E, finalmente, o Reino Unido, o Império não central continental, mas marítimo, que via com uma certa precaução todas estas mudanças de poder na Europa Central, especialmente a hegemonia e o aumento de capacidade e poder, tanto militar como económico, da Alemanha. E, portanto, vão-se processar um conjunto de alianças e de organizações, desde a constituição do Império Alemão até ao início em que se vai começar e que se vai dar o início da Primeira Grande Guerra. Primeiro, a Alemanha associa-se com a Áustria-Hungria, com aquilo que se chama a dupla aliança. Posteriormente, com a Itália, a Alemanha consegue associar a Itália, agora não uma dupla, mas uma tripla aliança, dirimindo os problemas comuns que a Itália tinha com a Áustria, especialmente com as províncias austríacas de língua italiana, acenando com a possibilidade da Itália ficar com os territórios franceses também do Mediterrâneo, e, portanto, conseguindo aqui fazer uma espécie de ameaça à França, que, por sua vez, se voltou para o aliado que tinha do outro lado da Alemanha, ou seja, a Rússia. Portanto, a França, desde 1891, através de acordos de assistência com a Rússia, passou a fomentar e a construir caminhos de ferro na Rússia, fornecer tecnologia, e a Rússia contribuía como um elemento de estabilidade, ameaçando a Tríplice Aliança. Por outro lado, a Inglaterra, a certa altura, também se vê, face ao aumento do poderio, tanto terrestre como naval, alemão, na situação de estabelecer acordos e tratados com a França e com a Rússia, coisa que até aí praticamente nunca tinha sucedido, por terem todos interesses antagónicos, mas agora esta necessidade obriga a que se juntem com esse fim. E também sabemos que Portugal
desde o Tratado de Windsor em 1386, era aliado da Inglaterra e tem uma fatia grande de territórios em África que a colonização alemã da África veio, de certa forma, preocupá-lo, uma vez que a maior parte deles eram todos fronteiros com os territórios administrados por Portugal. E vamos chegar então ao facto que vai dar origem a esta guerra que os Estados se tinham vindo a preparar à medida que tinham feito estas alianças, mas estas alianças foram complementadas com o rearmamento, com formação militar e com a capacidade de rapidamente mobilizarem grandes quantidades de homens para defenderem os interesses próprios de cada um deles. Bom, e esse caso belli vai ser a morte do herdeiro do trono da Áustria-Hungria em Sarajevo, na Bósnia-Herzegovina, em julho de 1914. E então o que é que temos? Temos uma Áustria que exige a Sérvia uma determinada e que faz um ultimato com as condições de tal forma gravosas que a Sérvia vai recusar, mas este ultimato não é feito sem obter da Alemanha uma espécie de cheque em branco para o caso de, se a Rússia se intervir neste conflito, a Alemanha ajudar a Áustria cumprindo com os tratados que estavam em vigor. E, efetivamente, é isso que se vai passar. A partir do momento em que a Sérvia se recusa e a Áustria invade a Sérvia e declara a guerra à Sérvia, a Rússia entra também no conflito. Entrando a Rússia, entra a França, e é assim que se vão passar estes primeiros tempos daquele verão de 1914. Portanto, vai haver uma ameaça alemã no extremo oriental à Rússia. Vai haver a mobilização da Rússia para tentar contrariar esta ameaça alemã e, ao mesmo tempo, atuar a Áustria-Hungria. E na frente ocidental, tanto na zona que abrange a França, a Bélgica, os Países Baixos, a Alemanha decide atacar a França naquilo que pretendia ser uma ofensiva relâmpago, de forma a demorar menos que 6 semanas para vencer os franceses e depois se voltar para a ameaça na sua frente oriental, frente à Rússia. O que é que precisa de fazer? Precisava de passar pela Bélgica e a Bélgica não a autorizou. Ao não autorizar, a Alemanha invade a Bélgica e, entretanto, o Reino Unido, face à sua posição de defesa da neutralidade destas zonas, destes países da Flandres, Bélgica e Países Baixos, entra também na guerra, enviando um corpo expedicionário para a França, e é assim que se vão passar os primeiros meses deste verão de 1914. Avançando rapidamente, esta guerra relâmpago que se pretendia não vai resultar. A determinada altura, os contra-ataques aliados vão impedir que a Alemanha consiga os seus objetivos e que se vê obrigada a recuar, reforçando o terreno em posições adequadas. O avanço desta sua ofensiva dirige-se para norte, que vai sendo acompanhado por toda a defesa. Vão-se dar 2 batalhas, de certa forma, que vão ser marcantes. A batalha agora falta-me o nome da batalha. Deixem-me só ver aqui as minhas cábulas.
Uma delas é a Batalha de Ypres e a outra a Batalha do Mar. Faltava-me essa é uma batalha que os franceses vão de táxi para a frente de batalha. Até aqui os deslocamentos era possível os grandes deslocamentos eram possíveis através dos caminhos de ferro que chegavam às estações terminais, mas a partir daí o método era igual aos 100 anos anteriores, ou a pé ou a cavalo, e portanto era muito reduzido esse avanço. A maior parte dos exércitos tinha uma organização de armamento muito semelhante, muito equivalente. A grande diferença, poderia-se pensar, era que a Alemanha dispunha de uma artilharia móvel pesada de cerco que lhe dava supremacia principalmente contra as fortificações e contra os grandes agrupamentos de tropa. E em termos de dimensão humana, por mobilização, tanto o exército francês como o exército alemão conseguiam mobilizar rapidamente mais de 700 mil combatentes. Mesmo já não se passava com a Inglaterra, que o seu exército era um exército profissional, pequenino, mas que o grande empenhamento da sociedade permitiu que houvesse uma mobilização voluntária de grandes dimensões que veio permitir reforçar na frente ocidental os exércitos franceses e belgas. Tanto no ano de 1915 nós temos portanto, a estabilização da frente a esta que vai ficar estabilizada praticamente durante 4 anos, com pequenos avanços e recuos de ambos os lados, a maior parte deles para a experiência de novas tecnologias, como foi em 1915, quando os alemães resolveram experimentar os gases de cloro e que causaram uma grande razia e recuo das forças aliadas, mas que depois conseguiram ter as contramedidas suficientes e eles próprios utilizar também os gases asfixiantes, o que tornou a guerra mais violenta e mais inumana. Depois, no ano seguinte, dá-se a grande mudança das artilharias. Começa a haver as artilharias pesadas, as granadas que se usavam até aí eram granadas que rebentavam no ar e agora passam a ser granadas de explosivo de alta capacidade para rebentar em composições defensivas já muito bem organizadas e já com uso até de betão simples e betão armado. Começa a haver o emprego e a utilização de meios de comunicação via telefone e via rádio, que vão facilitar as comunicações e o campo de batalha e fundamentalmente no caso da artilharia a regulação do tiro. Passa a haver também uma observação aérea que permite a observação a maiores distâncias e facilita a sua regulação, a regulação do tiro. E depois, no ano seguinte, passa a haver os bombardeamentos estratégicos e toda esta guerra evolui, mas com uma constante, que é o aumento permanente dos materiais de artilharia, cada vez mais pesados, cada vez mais rápidos, não só sob o ponto de vista tático, mas como o ponto de vista estratégico. Portanto, é assim que a França, que não tinha esta artilharia pesada no início da guerra, se vê na necessidade de também a possuir. E o que é que vai fazer? Ela vai servir-se fundamentalmente de peças de artilharia de costa que não estavam a ser utilizadas e de peças de reserva de marinha dos grandes coraçados franceses que também não estavam a ser utilizados, uma vez que a marinha de guerra alemã estava a ser contida tanto no Mar do Norte como à saída dos seus portos e, portanto, não havia necessidade deste material.
E este material vai ser transformado pelas fábricas francesas e adaptado fundamentalmente para o seu transporte, uma vez que são materiais muito pesados, através dos caminhos de ferro. E é neste âmbito que os franceses vão criar aquilo que se chama a Reserva Geral da Artilharia Pesada, Reserva Générale d'Artillerie Lourde, que a partir de 14 de fevereiro de 1917 está organizada com 3 divisões, uma divisão com material de artilharia e caminhos de ferro, uma segunda divisão com material de artilharia rebocada por tratores e uma terceira divisão com material de artilharia colocada em aquilo que os franceses chamam de péniches, que no fundo são grandes lanchões que percorriam os canais e que eram guarnecidos por artilheiros navais. E é no âmbito da organização desta Reserva Geral de Artilharia Ligeira que se vão desenvolver uma quantidade grande de programas de armamento, todos os anos, aprovados pelo Conselho e pelo governo francês, onde se vão desenvolver os tais sistemas para poder transportar o material pesado de artilharia de costa. E é nesse âmbito que vai ser assinada uma convenção militar entre Portugal e França para que seja constituído o CAPI. Esta convenção é feita em maio de 1917, portanto já depois da criação da Reserva Geral de Artilharia Pesada. Portanto, o que é que este material iria permitir? Iria permitir passar dos alcances normais de 8 km para alcances que podiam ir a 25 e a 30 km de distância. Portanto, podia fazer a contrabateria, podiam fazer fogos de interdição ou de destruição a distâncias muito grandes, afastadas da frente de combate. E a organização desta Reserva Geral da Artilharia, ao não estar dependente de nenhum dos exércitos, mas apoiando de forma igual todos os grupos de exércitos que existiam, principalmente os 3 principais grupos de exércitos, o Norte, o Central e o grupo de exércitos do Leste, franceses, com uma coordenação muito rigorosa, tanto dos meios ferroviários como dos meios de trator, permitindo uma supremacia em cada momento, em cada determinado de frente, portanto, constituindo uma massa combinada destes meios, permitia grandes sucessos em toda a frente. E era fácil transportar e fazer transportar desde uma ponta norte até à ponta sul, frente à Suíça, estes meios ferroviários que rapidamente se deslocavam pelas linhas de caminho de ferro que existiam em França. Portanto, esta é a organização da Reserva Geral, como eu já falei e referi há bocado, a primeira divisão com os meios ferroviários, outra com os materiais rebocados por tratores e a terceira com os meios fluviais e marítimos. Em 1916, nós entramos na guerra. Entramos na guerra e vamos preparar as nossas forças, as manobras de tanques, uma divisão auxiliar, e vamos organizando esta mudança. Porquê é que se vai organizar o CAPI? O CAPI não é inicialmente uma das forças que fizeram parte do corpo expedicionário. Há um conjunto de unidades militares que não faziam parte e que são depois previstas e solicitadas. Uma delas são os caminhos de ferro. O batalhão de sapadores de caminhos de ferro inicialmente não estava previsto, mas com o pedido, os ingleses não tinham caminhos de ferro militares, pediram uma unidade de caminhos de ferro que os ajudasse na gestão da parte da frente que estava a seu cargo.
e depois foi a necessidade da artilharia pesada. E é aí que vão ser constituídos 2 corpos de artilharia pesada portugueses. São o corpo de artilharia pesada que vai para a Inglaterra treinar-se nos materiais ingleses pesados, e o corpo de artilharia pesada independente, que ficou fora da alçada do corpo expedicionário português e que vai apoiar a França mais a sul na frente francesa. Portanto, há uma solicitação da França para que tenha artilheiros portugueses. E esta solicitação é desde o início da guerra. Portanto, a França tinha vendido no tempo do rei Dom Carlos muita quantidade de peças, tanto de 7,5 cm como de 15 centímetros, e estas de 15 centímetros, a partir de 1902, que foram sujeitas até a um projeto interessante que eu depois mais à frente vou mostrar, que era o dos tratores, eram as baterias rebocadas com os tratores da Schneider Canet Bocage, o engenheiro militar português, que é um dos pais da motorização do nosso exército, já naqueles anos iniciais de 1902, e que depois vão ter também os engenheiros militares que iam de formar o Automóvel Clube de Portugal e o Aeroclube também português. Mas, pronto, isso são histórias à parte. Voltamos portanto, a França, desde o início, que pretendeu peças portuguesas, elas foram recusadas porque Portugal queria mandar e queria entrar na guerra pelas vantagens que os governos guerristas entendiam, especialmente as vantagens internas como externas relativamente à África, e queria mandar pessoal. Os ingleses não concordavam, há aqui um braço de ferro entre franceses, ingleses e portugueses. Isto vai sendo sucessivamente adiado, até que a partir do momento em que Portugal entra na guerra, os franceses que tinham pedido material de artilharia pesado que fosse retirado dos nossos campos entrincheirados, porque conheciam o valor desse campo entrincheirado e o valor e o treino dos militares que guarneciam esse campo entrincheirado, especialmente na sua componente marítima, portanto conseguem estabelecer o tal questão de princípios para a atuação de um corpo de artilharia pesada com a França. Para Portugal isso era vantajoso porque tinha forças a trabalhar com 2 aliados, poderia ser importante no balanço final da paz, porque pensavam os nossos governos que, trabalhando com 2 aliados, teremos também 2 votos de confiança nestas contas finais que foram ser feitas, especialmente naquilo que diga respeito aos nossos territórios ultramarinos e na defesa de Portugal perante uma eventual ameaça de Espanha, que esteve sempre latente a partir do momento em que a Espanha perdeu a guerra hispano-americana, e que era uma ameaça que se fazia sentir sobre Portugal. Em Paris, o ministro de Portugal em França, João Chagas, que era um dos políticos guerristas e que tinha feito parte do governos que a isso tendiam antes de ir para Paris, acompanhava de perto o governo francês e fazia muita força para que este corpo também fosse concluído e levado para a França. E Portugal, porque é que era? Portugal possuía artilharia pesada na sua defesa costeira. Esta artilharia pesada, e vemos aqui assim o pedido e o documento que definiu a constituição do corpo de artilharia pesada independente, a 10 baterias, formando 3 grupos e uma bateria de depósito, mas o nosso campo entrincheirado, especialmente a sua componente marítima, da qual os primeiros materiais tinham sido comprados em 1875, ainda no tempo de Fontes Pereira de Melo como governante, mas que passou depois, também ainda a partir dessa altura, pelo desenvolvimento dos torpedos e uma escola de torpedos fixos. Escola essa
em que o príncipe Dom Carlos foi fazer o seu serviço militar e ganhar as suas condições de promoção. Portanto, aquelas condições especiais de promoção que nós militares temos que ter, que é 1 ano de comando de uma unidade tipo companhia e 2 anos de presença nessa unidade. E o Dom Carlos escolheu, apesar de ser de cavalaria, a Escola de Torpedos e o Serviço de Torpedos de Paço de Arcos, que tinha na sua composição de pessoal orgânico não só oficiais de engenharia, como de artilharia, como oficiais de marinha. E, portanto, é este conjunto de oficiais que ele vai aprender e debater os problemas da defesa do Porto de Lisboa. E é com o núcleo destes oficiais que depois, em 1886, se vai constituir uma comissão que há de analisar e há de propor a defesa do Porto, a organização da defesa do Porto de Lisboa sob o ponto de vista da fortificação e dos materiais a adquirir. E esta organização da defesa do Porto de Lisboa, que em 1902, a partir da guerra hispano-americana, levou um incremento face à ameaça que se pensava poder vir de Espanha e que permitiu que em 1902 tivesse grande parte deste campo de defesa marítima, para a defesa do Porto de Lisboa, em condições de funcionar, sendo feitas exercícios permanentes em que se ia buscar o pessoal por mobilização que já tinha passado à disponibilidade era uma das grandes referências da nossa artilharia, da nossa fortificação para toda a Europa. E a França sabia disso e é aqui que pretende vir buscar o pessoal para guarnecer aqueles materiais que tinha transformado e que era difícil ensinar e treinar, porque não é fácil pôr em condições de funcionamento de uma forma sincronizada um conjunto de equipas que chegam a atingir 150, 160 homens que têm que funcionar em conjunto para remuniciar uma peça de artilharia, fazer a sua regulação, colocá-la em posição e todas as manobras que a artilharia necessita de ter, especialmente artilharia pesada. E, portanto, é ao campo entrincheirado que vêm buscar estes esta é a imagem que eu vos prometi da bateria puxada pelos tratores da bateria Schneider Canet de Bocage de 15 centímetros, mas que eram para guarnecer não a frente marítima, mas a frente terrestre do campo entrincheirado, a que circulava pela estrada militar desde Sacavém até Caxias. Portanto, é assim que a França vem buscar, já depois com a reorganização da República, da nossa reorganização militar, que organizou os regimentos de guarnição do Porto de Lisboa em 2 batalhões de artilharia de costa, e é esses batalhões, o primeiro que vai constituir o CAP e o segundo que vai constituir o CAPI e que vai para o Marne juntar-se às forças francesas e ao exército francês. Portanto, vai ser integrado na primeira divisão da Reserva Geral de Artilharia Ligeira, primeira divisão que tinha 5 regimentos, o 70º, que era o regimento que tinha os meios de locomoção e de tração, as grandes máquinas, especialmente as máquinas já elétricas, que era para permitir levar as grandes peças e os grandes comboios até à frente de combate, sem denunciar a sua presença pelos fumos da exaustão das chaminetes, dos materiais que eram tracionados a vapor. O 72º Regimento, que tem materiais que eram rebocados, mas que podiam andar também em via férrea. Depois, os outros que podiam disparar o 73º através de plataformas construídas para tal, depois de serem desembarcados da via férrea. O 74º
que permitia fazer o tiro na própria linha sem necessitar de desvios de tiro, e o 77º e o 78º, nos quais se integrou o CAPI, que usavam materiais que precisavam de desvios próprios, curvos, para poder fazer o tiro, uma vez que não tinham regulação em direção. Este CAPI vai ser apadrinhado pelo general Bois, que era o grande organizador e mentor de toda esta organização da Reserva Geral de Artilharia, e que está nela desde o seu princípio, e pelo comandante da divisão, o general Morin, com quem os dois comandantes do CAPI, portanto, inicialmente o comandante, o coronel Almeiteles, e depois o coronel Câmara Pestana, que entretanto tinha vindo do CAP, tinha estado em Inglaterra, mas que veio para o CAPI, tanto desde o dia 17 de maio, que é o dia da assinatura da Convenção de Luso-Francesa para a criação do CAPI, e que vão para a França com um grupo reduzido de oficiais e de sargentos para fazerem a adaptação ao material e prepararem os planos de coordenação de instrução e os manuais de instrução necessários para essa instrução. O CAPI foi organizado desta forma, com uma bateria, comando e Estado-Maior, 3 grupos mistos e uma bateria de depósito. Os grupos mistos tinham o seu comando, uma bateria de 32 ou 2 baterias de 32 centímetros e uma terceira bateria que podia ser de material de 19 de guerra ou de 24 de guerra, para fazerem o fogo de contrabateria. E é assim que a formação vai ser feita, portanto, num campo de formação em França. Vai ter uma primeira ida de pessoal que vai logo em maio, e depois vão várias levas sucessivas. Mas não chegou a ter a dotação completa para funcionar como corpo, portanto, a certa altura ficou só a trabalhar com o primeiro grupo, e o restante das especialidades não necessárias transitou para o CAP, tendo ido para a Inglaterra fazer a formação para depois integrarem o corpo que estava a apoiar os ingleses. O que nós vemos aí nesta imagem é a organização desse primeiro grupo, e que vemos os respectivos comboios, organizavam-se em 4 comboios, o primeiro com o Estado-Maior, o segundo com a primeira bateria, o terceiro com a segunda bateria, e estas baterias normalmente eram baterias a 2 peças. E depois o destacamento da bateria de exploração em via normal. E, portanto, eram estes 4 comboios, cada um deles remolcado por 2 locomotivas, e que depois, nas garagens de descanso, ficavam algumas destas carruagens, e sendo as de combate rebocadas para as zonas dos desvios de combate e nas garagens de combate. Estou a conseguir passar a imagem. Tá. Pronto, portanto, temos o CAPI desde maio de 1917, no campo de instrução de Bailleul-sur-Terrain, onde foi posto à disposição todo o material
que seria necessário para o seu treino e para a sua instrução. Foram estas peças de 32 centímetros, como estamos a ver, apesar de estar na sua origem preparado para material de 12 e de 24 centímetros, nunca dispôs das peças de 24 centímetros, mas apenas as peças de 19 centímetros. E é com essas que mais tarde irá fazer as várias missões de tiro que lhe foram encomendadas. Vemos aqui assim uma imagem do comboio que consta uma peça, constam os vagões de transporte de munições, portanto os paióis, e entre a peça e o vagão podemos ver uma das do vagão transportador que fazia a ligação entre o paiol e a peça para transportar as granadas e as cargas. Esta posição de tiro é uma posição preparada e podemos ver ao lado dos carris um conjunto de perfis que eram colocados nesta posição de tiro e onde assentavam um conjunto de macacos que vemos ali na parte central por baixo da peça, que iam elevar todo este conjunto de 160 toneladas, que era o que pesava este vagão, reparo, e a peça de 32 centímetros, de forma a amortecer por atrito o recuo quando a peça disparava. Temos aqui assim uma imagem de uma zona, de uma garagem. As garagens eram os acantonamentos onde os comboios ficavam estacionados e, portanto, eram desvios em relação à linha principal, normalmente em zonas que tinham uma certa cobertura vegetal, porque eram utilizados cerca de 6 horas, enquanto os comboios de combate iam à frente às garagens de combate e aos ramais de tiro para fazer o seu tiro e depois voltavam para trás. Estamos a imaginar o que é um fogo de contrabateria a conseguir atingir a linha de caminho de ferro, portanto impedia o retorno destes materiais, portanto toda esta ida à frente tinha que ser bastante rápida e a regulação tinha que ser feita utilizando os meios que tinham à sua disposição, principalmente os meios aéreos e as comunicações via rádio. Eu não sei se estão a reparar no homem mais à esquerda em baixo, junto a uma manivela, e era a manivela que ele era o servente para regular em direção o canhão. Havia 2 serventes, do lado direito e do lado esquerdo, e então eles geravam este conjunto de caixa de rodas dentadas que fazia avançar estas 160 toneladas numa ramal curvo e, portanto, o suficiente para lhe dar o ângulo e a direção de tiro necessária para fazer a regulação em direção. E agora deixei para o fim duas das missões que foram feitas em março de 1918. Em março de 1918 são missões que são ainda um bocadinho anteriores ao grande avanço alemão do dia 21 de março e que no dia 23 de março, por exemplo, teve o ataque a Paris com um canhão que disparava a mais de 100 km de distância. Mas foram descobertas peças de artilharia em determinados pontos à retaguarda da linha da frente e do lado alemão, e a nossa artilharia foi designada para bater esses pontos. Portanto, na zona de Soupir e na zona de Suippes. Eu deixei para o fim o último, 19 de maio, e como veem, a linha que está a vermelho era o que existia na época em termos de infraestruturas preparadas pelo 70º Regimento da Reserva Geral da Artilharia
pesada francesa, e portanto estavam sempre preparadas para que rapidamente as unidades pudessem chegar à frente e fazer o seu tiro e recuar. A posição 162, a 142B e a 168 foram usadas pelas duas baterias do CAPI e pelo Estado-Maior da ida até à frente. E fico, para acabar, com esta imagem de uma das baterias a fazer tiro. Vemos os ramais em curva, vemos mais atrás o transportador de munições e ainda os paióis e a continuação da linha de caminho de ferro, da qual estes ramais se desviaram. E, portanto, é assim, o CAPI vem de uma necessidade francesa de ter pessoal especializado e já treinado para guarnecer os novos materiais transformados pela indústria francesa a partir do material de artilharia de costa e de reservas de material de artilharia naval não utilizados, e que a França não dispunha desse pessoal especializado nem de tempo para ensinar. Vem da necessidade de Portugal querer intervir da guerra, pelas suas razões, tanto for interno como externo. Vem da pressão que o nosso embaixador, o ministro de Portugal em França, faz junto das nossas autoridades e coordenado com as autoridades francesas, e da incapacidade da Inglaterra não se querer, no fundo, contrariar mais os franceses contra a nossa intervenção, e ainda daquilo que Portugal pensava que poderia obter em termos de vantagens, ou estar a apoiar dois dos combatentes, portanto, dois aliados, que na mesa das consultações poderiam defender e ajudar a defender melhor os nossos interesses. E deixo aqui assim a minha apresentação. Peço desculpa de às vezes ficar um bocado aflito a falar, e fico à vossa disposição para poder responder a questões que achem pertinentes ou que tenham curiosidade em fazer. Coronel? Muito obrigado, Berger, pela tua excelente apresentação, mas eu começo desde já por cumprimentar os amigos que nos estão a acompanhar nesta sessão, quer presencial, quer online. Muito obrigado por terem vindo, e sendo assim, vamos iniciar o período de debate. Agora a iniciativa passa para a assistência. Podem intervir diretamente ou podem colocar a intenção, levantando aquela mão virtual para as inscrições. Albuquerque, meu coronel, a palavra é tua. Bom dia ou boa tarde, acho que já é boa tarde. Queria, naturalmente, dar os parabéns ao Berger pela exposição e pelo trabalho feito, que eu sei que isto é um acumular de vários anos à volta deste tema. Ainda eu estava ao serviço, já o Berger nadava perfeitamente neste mar, às vezes um bocado desconhecido, do CAPI. Mas a minha pergunta é muito simples, e é uma pergunta muito fácil de responder. Quantas vezes é que o CAPI fez fogo e que material é que usou? Qual é o calibre do material que foi usado? O CAPI fez fogo 5 vezes. 5 vezes. Estas duas últimas que eu fiz, 3 delas em treino e estas duas operacionais. Depois, qual foi o material que foi utilizado? Uma das vezes foi um material de 32 centímetros e na outra o do 19. Essas duas vezes com o material de 32 e 19 foram as duas vezes que foi usado operacionalmente? Foi as duas vezes que foram à frente fazer tiro, sim.
Pronto. Ok. O que é que sucede depois, neste ano de 1917 e no ano do tiro de 1918? A América entrou na guerra. Guerra numa altura em que faltava pessoal. E rapidamente conseguiu mobilizar 1 milhão de combatentes. Mas ao mobilizar 1 milhão de combatentes, depois não tinha material. O que é que sucedeu? Vieram também 5 baterias de artilharia de costa americana que desembarcaram no início de 1918 e que trouxeram com elas 5 peças da artilharia de costa americana que substituíam, de certa forma, as peças de 32 centímetros. Portanto, houve necessidade mais da nossa artilharia do CAPI. Foi também por essa razão, quando começaram a chegar os americanos, que a parte remanescente das baterias foi para a Inglaterra para reforçar o CAP. Ou seja, para fazer instrução para depois poder reforçar o CAP. Portanto, há este investimento, há esta formação e os franceses foram obrigados também a receber os americanos. E assim, de certa forma, dispensaram o nosso CAPI. Obrigado. Estranho porque inicialmente os franceses queriam só o material. É pela insistência do governo português que levamos as guarnições e acaba depois por constituir o CAPI. A atividade operacional foi relativamente reduzida, não é? E depois tem um fim triste. O que pode dizer sobre isso? Eu não referi. Tem um fim, não ver, eu não poria um fim triste. Porque se nós lermos as ordens de serviço, o CAPI foi condecorado com louvores de grande brilhantismo, tanto pelos franceses como na própria estrutura do exército português, mas eu percebo perfeitamente o episódio que o coronel Carlos Fonseca está a referir-se. O que é que sucedeu? O pessoal do CAPI que foi separado do CAPI e enviado para a Inglaterra para fazer treino com material em inglês para reforçar o CAP, a certa altura deixou praticamente de estar enquadrado por oficiais do quadro permanente que eram o elemento de ligação entre os sargentos e a estrutura de comando. O que é que sucedia ao CAPI quando estava em França? Quando estava em França, os militares do CAPI tinham o apoio logístico dos franceses. E o apoio logístico dos franceses consistia, por exemplo, em ter o correio completamente porte pago e sabiam a toda hora notícias da sua terra. Tinham uniformes arranjados e lavados pela estrutura logística francesa. Tinham uma alimentação que, de certa forma, era parecida com a nossa. Quando foram para a Inglaterra, nada disto se passou. Deixaram de ter oficiais. Os oficiais que foram para Lisboa já não voltaram, portanto estamos num governo que já era contra a guerra e portanto não e a maior parte dos oficiais mesmo no início da guerra não eram muito apologistas desta guerra, mas o que é que sucede em Inglaterra nesta altura? Nesta altura muitas das unidades inglesas estavam a sublevar-se. O esforço que estava a ser pedido à população inglesa e às suas unidades em termos de recrutamento era muito e havia sublevações dessas unidades. Nós apanhámos esta questão. Não nos deixavam sair os nossos militares porque não tinham os uniformes em condições. Tinham que pagar o selo do correio se queriam ter notícias da família. O pré não lhes chegava a tempo e a alimentação era horrível. E, portanto, nestas condições, revoltaram-se da mesma forma como se revoltaram os outros. Revolta que foi
rapidamente dirimida pelo representante e pelo adido militar em Londres, mas que causou, no fundo, esta imagem que não é boa, uma força militar que se revolta e que não quer. E além disso, queriam voltar para o pé dos outros, dos que estavam em França a combater, não queriam ser deixados ali em Inglaterra. E é essa a parte da origem a julgamentos, há algumas condenações, mas é algo que se inclui dentro daquilo que estava a suceder na altura em Inglaterra. Obrigado. Nada. Não sei se temos mais alguma inscrição, creio que não. O nosso tempo também está a chegar ao fim. E realmente passou depressa. E é bom sinal quando o tempo nas exposições passa depressa, é porque todos nós ouvimos com o maior interesse e com a maior satisfação. Caro Berger, meu coronel, muito obrigado pela tua participação, por mais esta participação nas atividades da Comissão Portuguesa de História Militar. E também agradecer a todos aqueles que nos acompanharam e desejando uma continuação de uma boa tarde e um abraço para todos. Foi um gosto ver-vos. Deus, boa tarde. Foi um gosto. Eu agradeço também a vossa presença e a atenção aí desse lado e a amizade que vocês também, que eu sinto e que nutrem por mim ao longo de todo o tempo. Tanto o Luís Albuquerque como o Paulo Estrela, que muito me têm ajudado ao permitir-me estudar o seu vasto património sobre muitas coisas, e agradecer a todos vós que estão aqui presentes e que permitiram esta comunicação e esta transmissão tecnicamente e que todos os dias também trabalham para a Comissão, e agradeço muito o vosso apoio e a vossa amizade. Muito obrigado.